Shalom Lekulam. Passamos Yom Teruah, e por que não chamar esse dia de Yom Simcha? Eu acho que seria o nome correto para esse dia, primeiro de Eitanim. Lembrando que este sétimo mês, de acordo com o Taná, chamado Eitanim, que é o sétimo mês do ano, como nós já falamos anteriormente, porque nós não comemoramos Rosh Hashanah juntamente com os talmudistas, juntamente com a maioria, e nós já explicamos que, porque está escrito que este é o sétimo mês e não o primeiro mês. Se ele é o sétimo mês do ano e não o primeiro, então não é Rosh Hashanah, não é início de ano. Então nós comemoramos Yom Teruah, e por que não chamar de Yom Simcha, que seria o nome correto, né? Então, diferentemente de Yom Teruah, está vindo aí Yom Kippur. Yom Kippur, o dia da expiação. Então, nós estamos nos preparando para agir de uma forma totalmente diferente daquela para nos comportar diferente da forma que nos comportamos durante Yom Teruah. Por quê? Porque enquanto Yom Teruah é um dia de alegria, Deus manda a gente se alegrar, é o dia de alegria, é o dia de se alegrar. Diferentemente de Yom Teruah, Deus manda em Yom Kippur a gente se afligir. O mandamento é esse. Qual o mandamento para Yom Kippur? O mandamento comportamental é nos afligir. Então, nesse dia nós recebemos o perdão de Deus. Perdão de Deus para pecados ou seja, para pecados perdoáveis, porque existem pecados que não são perdoáveis para Deus. Existem pecados que Deus não perdoa. Então, este é um dia, Yom Kippur está vindo aí, dia 10 de Eitanim. Os talmudistas chamam de Tisre, ou Tisrei, né? Então é o nome babilônico do sétimo mês para os talmudistas, né? Então, Eitanim para nós, de acordo com o Taná, para os talmudistas é Tisre ou Tisrei, mas mesmo assim eles reconhecem, quando chega Yom Kippur, que este não é o início, ou seja, não é o primeiro mês, mas o sétimo mês, até porque está escrito lá que Yom Kippur, né, deve ser celebrado no sétimo mês. Então não tem como pular e alterar o que está escrito e chamar esse mês de primeiro mês, porque está escrito que é o sétimo mês. Então não esqueça, para nós Eitanim, de acordo com o Taná, para os talmudistas Tisre, mas é o mesmo mês, é o sétimo mês do ano, tá? O nome babilônico ou seja, Tisre é o nome babilônico usado pelos talmudistas. Então, eu gostaria de ler aqui no Taná. Você pode abrir e acompanhar comigo o que diz o Taná. No terceiro livro, que é Vaikra, as pessoas traduzem Levítico, né? Então, Vaikra é o nome original do hebraico, então nós mantemos o nome original, chamaremos Vaikra, mas as pessoas traduzem Levítico, tá? Então, iremos ler a partir do versículo 26 do capítulo 23 de Vaikra, do terceiro livro da Torá. Então, Bereshit, Shemot, Vaikra. Nós iremos ler o terceiro livro, que diz o seguinte: falou mais Yahvé a Moshe dizendo, quer dizer, não é o homem falando, não é o profeta falando, não é o Correio falando, não é os Kohanim falando. Quem está falando aqui é Deus, né? E falou Yahvé a Moshe dizendo: mas no dia 10 do sétimo mês será o dia da expiação, né? Será Yom Kippur, o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis as vossas almas, e oferecereis
Corban queimada a Yahvé. Então veja que o mandamento aqui primeiro, é o 10º dia do 7º mês. Tá? Então você vê que eles vão comemorar Yom Kippur exatamente na data que nós iremos comemorar. Para eles, ou seja, para eles que comemoraram o início do ano, né? Então contraditoriamente vão celebrar Yom Kippur, onde está escrito legivelmente que que Yom Kippur é celebrado no 10º dia do 7º mês. Tá? Então, é contraditório esse Rosh Hashanah, ou seja, início do ano, para os talmudistas. Né? Então, o que diz aqui o versículo no dia 10 do 7º mês será o dia da expiação, Yom Kippur. 3, santa convocação, quer dizer, haverá uma convocação, aqueles que podem se congregar, aqueles que podem se reunir. Então Deus convoca, há uma convocação para que possamos nos reunir, aqueles que podem se reunir, falo, não os judeus israelenses que têm o privilégio de já estar em um local onde é feriado em Yom Kippur, mas eu falo aqueles judeus israelitas da diáspora que têm dificuldade de se reunir devido, digamos assim, ser bem diferente dos países onde vive, onde se pratica a nossa crença. Então Deus convoca, e aquele que pode comparecer, e aquele que pode realmente se congregar em Yom Kippur, no dia da expiação, faz uma força, se esforça e se reúne. Aquele que não pode, é claro, vai fazer tudo em sua casa, em seu lar, todo o procedimento ordenado por Deus. Então, já vimos que aqui mandamento, um dos mandamentos é atender à convocação de nosso Deus. Aí diz mais, interessante da convocação, e afligireis as vossas almas. Então a gente vai o quê? Se afligir. Você vê que Yom Teruah ou Yom Simcha é um dia de alegria, é um dia para se alegrar, é um dia de festa, é um dia de música, de dança e tudo mais. Um dia de felicidade, mas Yom Kippur, a ordenança não é se alegrar. Não é um dia de alegria como Yom Teruah ou Yom Simcha. É um dia de aflição. Porque Yom Kippur, o dia da expiação, é um dia de aflição, um dia para a gente se afligir, para a gente alcançar o perdão de Deus, tá, gente? Para pecados perdoáveis. E afligireis as vossas almas, é mandamento, Deus mandou, é mandamento. Então, o que é que você não pode fazer? O certo é você desligar sua internet, não ligar a TV, não pode ligar a TV, desligar sua internet, se privar de desejos, de todo tipo de desejos prazerosos, de comidas deliciosas. O correto uma grande parte de israelitas pelo mundo, eles fazem o que? Eles jejuam, eles se privam de comida e de água. E é uma forma muito boa, realmente, de se afligir, não comer e não beber, jejuar realmente. E enquanto você está jejuando, claro, você não vai estar assistindo vídeos no YouTube, você não vai estar acessando o vídeo do TikTok ou redes sociais, você vai estar desligado da internet. Você precisa se desconectar de tudo que desvie sua mente, que desvie, porque você tem que se afligir. Você tem que sentir, se afligir e se jejuar é a melhor maneira de você se afligir, faça isso. Agora, você não pode ter prazeres, você não pode participar de conversas, de piadinha, aquelas conversas onde sempre alguém solta uma piada, alguém ri. Então você tem que se privar disso. São 24 horas, ou melhor, 25 horas, porque a Torá manda que a gente comece a se afligir antes de começar o dia 10, já no finalzinho do dia 9. Então, se Deus manda a gente se afligir, a gente vai estar rindo de vídeos que a gente está assistindo, ou
comer comidas prazerosas, beber ou fazer qualquer outra coisa que nos dê prazer, que nos traga alegria, que nos traga alguma coisa de conforto, entende? A gente quebra e a gente não obtém o perdão de Deus. Isso é uma vez no ano para a gente obter o perdão do nosso Deus, e o mandamento é esse, se afligir. Uma vez no ano, no dia 10 de Etanim, no 7º mês, nós nos afligimos conforme a ordenança de Deus. Diz mais aqui adiante: e naquele mesmo dia, nenhuma obra fareis, tá, gente? Por quê? Porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante Yahvé vosso Deus. Então, você não vai fazer nenhuma obra. Quer lavar roupa? Lave antes ou depois. Você quer arrumar a casa? Faça isso antes ou depois. Tudo que você pode fazer, passar roupa, organizar a casa, ou qualquer outra coisa que você queira fazer, faça antes ou depois, porque nosso Deus proíbe que você faça qualquer serviço nesse dia. É um dia para você parar e se voltar para quem? Para Deus. Você se privar até, se afastar até dos seus amigos. Se você pode se isolar, se isole. Se você consegue ficar no seu quarto isolado, ou na sua casa, se você vê que ninguém vai realmente atrapalhar e quebrar aquela sua conexão com Deus, onde você vai estar ali sem comer, sem beber, sem dar risadinha, participar de brincadeiras, sabe? De tudo isso que tire você, que faça você quebrar a sua espiritualidade, a sua conexão com Deus, o seu dia de aflição. Então, nenhuma obra civil farei, você não vai fazer nenhuma obra comum nesse dia. Você vai estar totalmente conectado com Deus, conectada com Deus, para alcançar o perdão do nosso Criador, bendito seja Ele. Diz mais assim: e naquele mesmo dia, nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante Yahvé vosso Deus. Diz mais: porque toda pessoa que naquele mesmo dia não se afligir, será extirpada do meu povo. Quer dizer, não é um rabino que vai te extirpar do povo, é Deus. Ainda que o rabino ele te aceite na congregação, ainda que o rabino te aceite na sinagoga, entende? Deus não vai te aceitar. Porque Deus deixa claro, porque toda pessoa que naquele mesmo dia não se afligir, toda pessoa que não se afligir no dia 10 de Etanim, no dia 10 do 7º mês, tá, será extirpado do meu povo, diz Deus. É Deus falando que a pessoa será extirpada do meio do povo, do nosso povo israelita. Tá? Não é um homem que vai extirpar você, não é um homem que vai excluir você do povo. É Deus que está te excluindo. Então, tema Deus, é uma vez no ano. Não custa nada você se privar de comida, de bebida, de prazer, de televisão, de internet, sabe, de passeio, de pessoas até, entendeu? Que essas pessoas podem fazer você quebrar a sua aflição, fazer você sorrir, brincadeiras, fora de hora, e não respeita a tua crença. E se não respeita a tua crença, claro que não vai levar a sério realmente o que você está fazendo. Diz mais assim: também toda pessoa que naquele mesmo dia fizer alguma obra, aquela pessoa eu a excluirei do meio do meu povo, tá? Então toda pessoa que, justamente você teve o antes e o depois, aí você vai achar de vasculhar a sua casa exatamente em Yom Kippur. Se teve o antes ou depois, você teve tempo suficiente, você vai lavar roupa exatamente no dia 10 de Etanim. Você teve o antes ou depois, você vai arrumar a casa, você vai varrer, você vai lavar prato, você vai fazer um montão de coisas exatamente em Etanim. Deus não perdoa, porque você teve o antes ou depois para fazer tudo isso. Tá? Se não deu para fazer, claro, deveria pular, deixar como está e realmente não fazer nada disso. Então, é claro, quando o nosso Deus diz também, toda pessoa que naquele mesmo dia fizer alguma obra, aquela pessoa eu a excluirei do meio do meu povo, disse Deus. É Deus que está falando, que vai te excluir do meio do povo, nosso povo israelita, se você tirar aquele dia, o Yom Kippur, exatamente para fazer realmente algum tipo de serviço, algum tipo de trabalho
que nosso Deus realmente proíbe que você faça qualquer tipo de trabalho comum, né, nesse dia de Yom Kippur. Então, diz mais assim, nenhuma obra fareis, estatuto perpétuo é pelas vossas gerações em todas as vossas habitações. Então, você sabe que quando Deus diz que é estatuto perpétuo, é sinal que isso não pode ser abolido nunca. Nem nas gerações anteriores, nem na geração atual, e nem nas gerações posteriores, esse estatuto será abolido. Tá, gente? É uma forma de você obter, você israelita, obter o perdão de Deus, realmente obedecendo a Deus e se afligindo no dia 10 do 7º mês do nosso calendário israelita. É nesse dia que você recebe o perdão de Deus pelos pecados perdoáveis. Tá? Então, nenhuma obra fareis, estatuto perpétuo, é estatuto perpétuo para sempre. Tá? É para sempre. Pelas vossas gerações, quer dizer, nossos filhos, tá? Nas gerações anteriores, geração atual e as gerações posteriores, realmente tem que guardar esse mandamento. Deus mandou, é mandamento. Então, se Deus mandou e é mandamento, então obedeça, pratique, tá? Porque não é difícil. E diz mais aqui, a gente tem que guardar que esse mandamento, né, pelas nossas gerações e em todas as nossas habitações. Ah, você é um israelita, você é uma israelita, então, na sua habitação, na sua casa, no seu lar, no seu sítio, na sua chácara, você precisa guardar esse mandamento, praticar esse estatuto. Se você pode parar, pare. Ah, é claro, você é um israelita da diáspora, você não está em Israel vai ser feriado, né? Mas aqui na diáspora não vai ser feriado, vai ser um dia de trabalho normal na sua empresa, no local, mas faça aquilo que for possível você fazer. Se é possível você ir para o seu trabalho em jejum, faça isso, Deus vai honrar. E sem internet, sem conexão com o mundo, sabe? Faça isso, que Deus vai honrar, vai te honrar, Deus vai te abençoar por isso, vai conceder o perdão. Por quê? Porque é promessa dele, Deus perdoar nesse dia. Se nós obedecermos e fizermos, cumprimos este estatuto, este mandamento demais. Shabat de descanso vos será, então afligireis as vossas almas aos 9 do mês à tarde. Veja só que a gente começa a se afligir na tardinha do dia 9 de Eitanim, tá? A tardinha do dia 9 de Eitanim. Eitanim que eu estou falando é o mesmo mês de Tisre ou Tisrei para os talmudistas, chamam de Tisre, que é um nome babilônico que eles mantêm até hoje. Então, nós chamamos Eitanim conforme está escrito no Taná. Então, o que fala aqui, dá todos os detalhes para você praticar, tá? Ensina, mostra, sabe, que nós estamos com um manual conosco. Tá? Deus não contou aqui uma metáfora, Deus não mostrou aqui um sonho ou uma visão para a gente decifrar, para a gente interpretar. Então, se interpreta sonhos, se interpreta visões, se interpreta metáforas, mas aquilo que está literal, o nosso Deus está falando que na tardinha do dia 9 a gente começa já a se afligir. A gente não vai se afligir já quando começa o dia 10, não, mas antes do dia 10 a gente já começa a se afligir. A gente já começa a se privar de coisas prazerosas, de coisas que nos dê alegria, nos dê prazer, essas coisas aí, porque precisamos nos afligir, tá? Então, diz mais, Shabbatot de descanso vos será, então afligireis as vossas almas na tarde do dia 9, a partir da tarde do dia 9, de uma tarde a outra tarde celebrareis o vosso Shabbat. Chama de Shabbat por quê? Porque é um dia de descanso, tá? Um dia que você é um dia que você não tem que fazer absolutamente nada a não ser se voltar para Deus, se dedicar a Deus. Então, Yom Kippur é diferente de Yom Teruah, ou Yom Simcha, né? Então, se você obedecer a voz do teu Deus, tá? Se você fizer conforme a ordenança do nosso Criador, bendito seja Ele, então Ele tem promessas para nós.
ele nos prometeu grandes coisas. Então, quanto custa realmente obedecer à voz do nosso Deus, do nosso Criador? Bendito seja Ele. Então, obedeça. Se você obedecer, se você praticar as mitzvot do nosso Criador, Ele vai te conceder o perdão. Tá? Ele vai tirar o vazio que está dentro de você, que é exatamente a ausência dele. Porque o que é esse vazio dentro de você? Esse vazio dentro de você é a ausência de Deus. Tá? E só pode ser preenchido, esse vazio só pode ser preenchido quando Deus ele realmente voltar, ou seja, você se voltar para Deus novamente. Tá bom, gente? Então, quando você realmente está transgredindo a Torá, então Deus se afasta de você. Então, um vazio, porque você não vive a Torá. Você não vive para o Deus de nossos pais, Abraham, Isaac e Jacob. Você vive, digamos assim, a partir do momento que você vive para o Deus dos nossos pais, dos nossos patriarcas, você se volta para Ele, então Ele se chega a você, tá? Para tirar esse vazio que é exatamente a ausência dele. Exatamente a ausência dele. Não importa o que você passe, o que você está passando, você pode ter um vazio externo, mas internamente você não vai sentir vazio nenhum. Porque o vazio que é a ausência de Deus será preenchido pela presença dele, pela Shekhinah do nosso Criador, bendito seja Ele. Então, é a Shekhinah, nosso Deus, que vai preencher, a presença dele que vai encher este vazio que está contigo, tá bom? Então, não esquecemos de Shaul, o rei Shaul, Shaul Meller, ele pecou contra Deus e o Espírito de Deus, como está escrito lá em Shemuel, se retirou de Shaul e passou um espírito mal da parte de Deus, passou a atormentar Shaul. Passou a atormentar Shaul Meller. Porque estava vendo que uma ausência de Deus na vida dele. Não estou falando de perturbações humanas, perturbações sociais, tá, que não conseguem remover a Shekhinah do nosso Deus de dentro de você. Que não importa, o ser humano é o ser humano. Os problemas sociais, o ser humano pode até tentar, mas ele não vai conseguir tirar essa presença de Deus na sua vida. É somente uma transgressão. Tá? Nossos antepassados tiveram inimigos, por que nós não iremos ter inimigos? Se os nossos antepassados eram odiados, por que nós não seremos odiados? Seremos melhor que eles? É claro que não. Nós somos diferentes, e por sermos diferentes, nós seremos notados, porque chamamos a atenção. Não vai ser, digamos, não vai passar totalmente desapercebido um montão digamos assim, um montão de ovelhas, né, brancas e no meio uma preta. É claro que não vai passar desapercebido, porque aquela ovelha negra, ele está em destaque. Ou vice-versa. Se o rebanho de ovelhas são ovelhas negras, e existe uma ovelha branca no meio delas, é claro, não vai passar desapercebido também, porque todo mundo vai notar, porque está em destaque ali no meio. Da mesma forma, no meio da sociedade, você está em destaque, porque você é um israelita, você é uma israelita, você está em destaque, você é diferente. E o diferente, ele é notado, porque não é igual aos outros. E por você ser diferente, claro, vão notar a tua diferença. Mas a presença do nosso Deus dentro de você, ninguém é capaz de retirar. Nunca ninguém vai conseguir fazer com que você se sinta vazio. Jamais você vai se sentir vazia por dentro, estando realmente em obediência à Torá, aos mandamentos, às mitzvot
do nosso Deus, bendito seja Ele. Então, espero que você realmente pratique Yom Teruah, realmente se aflija, realmente tema a Deus, tá? Porque não sei se Kohelet ou Michelet, que fala que Salomão falou que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Se você teme a Deus, então você é sábio. Então, tema a Deus, porque o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Obedeça, uma vez no ano, pratique o mandamento do nosso Deus, do nosso Criador. Não sei se você praticou o mandamento do nosso Deus no dia 1º do 7º mês, se você realmente parou ali para invocar Deus, para praticar Yom Teruah, tá? Lembrou que esse dia era um dia de convocação por Deus, para você se voltar para Ele. Mas espero que você não ignore Yom Teruah, para que você não seja ignorado ou ignorada por Deus. Porque se você ignorar os mandamentos do nosso Deus, Deus vai começar a te ignorar também. Então, que Deus possa te conceder o perdão e o vazio que está dentro de você, ele possa ser preenchido com a Shekhinah do nosso Deus, com a presença do nosso Deus. Que o Espírito de Deus não se retire de você, que você não se sinta vazio ou vazia, mas não importa a tempestade, os problemas que você esteja passando, você vai estar realmente se sentindo preenchido ou preenchida com a presença de Deus. Isso vai te ajudar a vencer todos os problemas que você estiver passando. Que Deus abençoe a todos. Shalom, Lehitraot.